Bom, olá amigos e amigas, aqui é Jânio Ribeiro. Peço a vocês aí que se inscrevam, continuem se inscrevendo no nosso canal no YouTube, Brotar da Semente. Se inscrevam, deixem aí o seu like, ativem o sininho e deixem aí os seus comentários. É muito importante aí ouvir o comentário, saber o que é que vocês estão pensando, o que é que vocês estão analisando aí também da política municipal, da política indaiatubana, neste caso aqui. Hoje eu vou comentar aqui um pouco do resultado da eleição de Indaiatuba. Indaiatuba que reelegeu o senhor Nilson Gaspar com 69.230 votos. E o seu concorrente principal aí, o senhor Bruno Ganem, ficou com 38.546 votos. Então, fazendo uma análise apenas numérica desse resultado, o que se pode perceber? O que os números gritam aí? Os números gritam que aquela disputa apertada que houve, voto a voto, que houve em 2016, ela não se concretizou agora em 2020. E ao meu ver, por que não se concretizou aí? Por vários fatores. Antes, deixar bem claro aqui que na eleição de 2016, o senhor Bruno Ganem teve 51.358 votos. Então, numa conta rápida aí, vocês vão perceber que o Ganem perdeu algo em torno de 12 mil e poucos votos, enquanto o senhor Gaspar, que teve 53.344 na eleição passada, nessa eleição ele teve 69.230. Então vejam que de 53 para 69, de 53 para 69, o senhor Gaspar ganhou aí algo em torno, podemos dizer, de 16 mil votos. Então veja, o Ganem perdeu 13 mil votos e o Gaspar ganhou 16 mil votos. Algo em torno de, não estou fazendo as contas aqui corretamente, não estou pegando lápis aqui somando, estou aqui fazendo apenas um apanhado aqui para continuar aqui a nossa análise. Então vejam que Indaiatuba aumentou o eleitorado. Indaiatuba é uma cidade que sempre aumenta o eleitorado. Ainda assim, nós tivemos o Bruno Ganem perdeu 12 mil votos. E vejam que Bruno Ganem, quando quase empatou com Gaspar na eleição passada, ele era vereador e montou lá a sua chapa e enfrentou o atual prefeito, que vivia uma situação de transição. Ele vinha para fazer a transição ao governo Reinaldo, que foi preso durante algum tempo, Reinaldo Nogueira. E então foi uma eleição muito marcada por essa onda do da anticorrupção, de Polícia Federal, Reinaldo preso, o reinaldismo meio que teve que enfrentar dificuldades aí na campanha. Mas chama atenção que o Bruno Ganem, deputado estadual, eleito há algo em torno de 2 anos, 3 vereadores ele elegeu na eleição passada, porque ele deu um passa-moleque no PT. Então ele tinha uma falsa oposição lá junto com, no caso falsa da parte dele, do Ganem, junto com o Linho e o Dercy. E ele deu um passa-moleque no Dercy e no Linho, que acreditou que ia ser feita uma coligação com eles e tal, e na hora H o Ganem disse não quero o PT, e aí o PT, né, os grupos mais raiz, o PT mais raiz lançou Rinaldo Wolff, e os dois vereadores que pouco fizeram para a construção do PT
acabaram ficando de fora, não construíram. O PT saiu com 9 candidatos a vereadores apenas, não fez o quociente, não elegeu nenhum vereador, eles perderam o mandato para quem? Para os candidatos do Ganem, entre eles o Pérez, que foi o candidato a prefeito do PT em 2012, apoiado justamente pelo grupo do Lim. Então veja, estou dizendo isso só para relembrar aqui o contexto histórico. O fato é que Ganem, mesmo sendo deputado estadual, com 3 vereadores eleitos, um depois saiu, ele ganhou mais um que veio para o grupo dele, ele não conseguiu fazer uma oposição consistente ao governo Gaspar. Essa é uma tese. A outra tese é que o Gaspar tenha feito um governo realmente muito bom e a partir daí ele tirou votos do Ganem. Porque veja, o Gaspar fez um processo aí, ele cresceu entre eleitores que novos eleitores de Indaiatuba e ele cresceu, ele tirou votos do Ganem. Nós tivemos um movimento aí em que na eleição passada 12 mil indaiatubanos que votaram no Ganem e essa eleição votaram no Gaspar. Vejam como é que nós podemos explicar isso? E isso só pode ser explicado de uma forma. Com 3 vereadores e sendo um deputado estadual, ou seja, tendo elementos, tendo assessores, tendo uma máquina na mão para investigar, para poder propor, para poder fiscalizar, o senhor Ganem foi incapaz, ele e seu grupo, de fazer uma oposição consistente ao senhor Gaspar. Então, uma tese é essa, outra tese é que o Gaspar tenha feito aí realmente um bom governo. Uma terceira tese pode ser que o Gaspar soube usar muito bem a máquina pública nesta eleição e que na outra ele usou menos. Também pode ser uma tese, porque na outra eles já eram, né, já eram governo, já tinha tudo isso. Então eu prefiro a tese de que a oposição fracassou, não houve oposição. E chama atenção também os equívocos, além de tudo isso, os equívocos que o senhor Bruno Ganem cometeu durante a campanha. Primeiro, é a primeira vez na história que eu vejo um candidato a prefeito opositor não ir, faltar a um debate por motivos fúteis. Ele chegou a dizer que era um canal desconhecido, mas os principais órgãos de imprensa que ainda existem em Indaiatuba mandaram perguntas para esse órgão desconhecido, inclusive os órgãos de imprensa que apoiavam a candidatura do senhor Bruno Ganem. Então chama muita atenção isso. O segundo caso que chamou muita atenção foi o senhor Bruno Ganem atacou durante a campanha o PT. Mas isso explica agora, porque o Ganem já sabia que ia perder a eleição. Quando ele ataca o PT, ele atacou para tentar segurar suas cadeiras na Câmara Municipal. A duras penas ele conseguiu eleger os 3 vereadores e faltaram aí algo em torno de 1.189 votos, se as minhas contas estiverem certas, para que o PT fizesse um vereador. E menos aí ainda para que o Patriota fizesse vereadores. Então vejam que o Ganem, quando atacou os de baixo, ele atacou se defendendo. Ele atacou os de baixo para defender a sua tropa na Câmara Municipal. Grande abraço a meu amigo professor Sérgio Aparecido de Souza. Aprendi muito com esses professores lá no Antônio de Pádua Prado. Gaspar não faz um governo diferente do Reinaldo. Piche no asfalto na véspera da eleição e enfeite de Natal como sempre. Exatamente, um governo meio malufista, muita obra, muita grama, né? Muita grama bem plantada, né? Uma cidade enfeitada, mascarada. E não houve aí. As pesquisas mostravam que uma das maiores preocupações do indaiatubano era a questão da saúde pública. Inclusive foi um desastre durante a pandemia.
E o senhor deputado estadual Ganem usou toda a sua máquina de vereadores, de deputado estadual, todo o seu staff para atacar o PT e não para atacar a falta de prioridade do atual governo, a falta de políticas públicas e por aí vai. Então, 10 minutos, esse é o primeiro aqui, primeira análise rápida aí do ponto de vista eleitoral dos números que ainda a Tuba demonstra. Darei continuidade a essa análise, mas por hoje eu fico por aqui. Agradeço aí quem acompanhou ao vivo e vai ficar disponível, inclusive lá no YouTube, canal Brotar da Semente, para que vocês acompanhem e deixem seus comentários. É apenas uma análise aí, não pretendo aqui encerrar esse assunto, nem tampouco ser o dono da verdade. Uma análise ela é importante ser realizada, mas é importante que quem participou do processo aí no dia a dia, quem ouviu as vozes das ruas, é importante deixar a sua opinião, porque essa pedagogia da escuta, ela é muito importante. Não adianta sair por aí culpando os eleitores, é preciso entender o que levou o eleitorado a tomar essa decisão e não aquela. Então, o principal vitorioso dessa eleição, infelizmente, é o grupo reinaldista, novamente, que vai para 28 anos no poder, e o principal derrotado é o senhor Bruno Ganem, que atacou os opositores, faltou ao debate e perdeu. Ele perdeu 12 mil votos nesta eleição. É o principal derrotado, embora do ponto de vista numérico, porque ele na Câmara Municipal ele empatou o jogo e manteve seus 3 vereadores. Uma derrota para Indaiatuba que continuará sem ter oposição na Câmara. Ah, Jane, mas como assim não tem oposição? Esse grupo é um grupo herdeiro e que tem as mesmas práticas do reinaldismo. Não tem concepção diferente. Então, é muito provável que uma ou outra coisa do reinaldismo eles vão questionar, porque a maioria eles concordam. Então, oposição de verdade, ela precisa ser construída aí. Eu conclamo, inclusive, o PCdoB, o PSOL, o PT, outros partidos de esquerda e entidades e agrupamentos da sociedade indaiatubana a formar aí um grupo de oposição popular. Pode ser até digital, aproveitando aí que é importante o isolamento, é importante também exercer a democracia pelo meio digital, não há problema nenhum quanto a isso, para fiscalizar, propor, para poder discutir com a população a importância da participação política, do controle social. Então é muito importante formar uma oposição popular, uma oposição do povo, uma oposição de verdade ao governo Gaspar, porque muitas vezes, a culpa por muita coisa errada aí não é somente do governo, mas principalmente aqueles que foram eleitos para fiscalizarem e não fazem. Então tem que haver uma pressão muito grande nessa Câmara Municipal aí de Indaiatuba. Além do que, 12 vereadores é uma vergonha, há uma subrepresentação. Nós estamos com 9 vereadores a menos. Então seria uma boa ideia juntar nove pessoas para formar a complementação parlamentar aí para poder fiscalizar e exigir que os vereadores tenham condutas de vereadores, não sejam simplesmente um puxadinho aí da prefeitura. Bom, meus amigos, é isso. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu de repente não li, né? Vamos ver. O Sérgio Souza, né? A real é que Maluf ganhou com rouba mais fácil. Sérgio Aparecido, ganhei ao migrar para o Podemos do Álvaro Dias, misturou que é tão ultradireita e elitista quanto Álvaro Dias. Digo, mostrou.
PT errou com Alexandre Pérez, que nunca foi petista, concordo. Nessa eleição, mesmo derrotado nas urnas, o partido, enfim, começa a reconstruir quadros. Exatamente, professor Sérgio. Eu quero voltar depois com uma análise sobre o PT, mas a priori a minha avaliação é que o PT, ele nos números ele ficou muito parecido com a eleição passada, mas ele ganhou muito em qualidade. Ele teve coragem aí de defender algumas bandeiras que antes não apareciam nos discursos e projetou de fato novas lideranças. Então ele passa por um processo de renovação. Assim como o PSOL também, que ficou sem lançar candidatos na eleição passada e lançou agora e voltou a ter aí os seus 900 votos. Então voltarei depois para fazer uma análise sobre a verdadeira oposição de Indaiatuba. Grande abraço, boa noite, bom final de sábado aí a todos vocês. Se inscrevam aí no nosso canal Brotar da Semente e compartilhem aí se gostarem dos nossos vídeos. Grande abraço, meus amigos!